decidi trazer esse tema aqui porque a maioria dos vídeos sobre isso são bem vagos, principalmente nos momentos que eu mais precisava. E não é fácil resumir em apenas alguns minutos, mas eu te prometo que você vai sair desse vídeo aqui com mais clareza sobre como desenvolver o seu traço do que quando você entrou nesse vídeo. Oiê, meu nome é Emily Montanha, sou ilustradora e criadora de conteúdo. Falo sobre diversos assuntos sobre criação, criatividade e marketing. Agora eu quero saber de você. Você se sente frustrado porque não acha um jeito de criar que você se identifique? Sente que quando você olha para sua arte, você não consegue dizer que aquele desenho é seu? Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar um método para desenvolver o seu próprio estilo. E fica até o final porque vai ter uma surpresa para ti. Me sentei aqui mais despretensiosamente, então pra gente começar o vídeo e conversar sobre isso. Vamos começar falando sobre o que é de fato um estilo artístico. Então, eu tô falando aqui de um jeito mais bonitinho, né? Mas estilo artístico, traço de desenho, tudo é a mesma coisa. Eu me refiro a estilo artístico porque eu acho bem bonitinho, mas é a mesma coisa de traço de desenho. Sabe quando você olha pro perfil do Instagram? Vou dar essa referência, porque a gente consegue ver várias artezinhas de uma vez só, né? Lá no feed. E aí você consegue, você consegue ver que todas as artes é daquele artista. Porque ele faz tudo de um jeito coerente, tudo que parece do mesmo jeito, porque tem o mesmo estilo mesmo. Usa a mesma paleta de cores, tem o traço único que é dele. Posso dar um exemplo aqui de alguns artistas que vocês conseguem olhar pra arte deles e dizer, é dessa pessoa. Enquanto você estiver scrollando lá, né, vendo as postagens de outras pessoas, você pode dar de cara com uma arte de um artista, não ver o nome do artista, ver só a arte, mas reconhecer que é daquele artista. Justamente porque tem esse padrão, essa identidade visual, né? Então, resumindo aqui, o estilo artístico, o traço de desenho, ele nada mais é do que a sua expressão individual e sua visão de mundo. Uma mistura de várias referências que você tem na vida e de muito treino que no final você acabou criando algo único, misturando todas aquelas coisas que te inspiravam. Inclusive, uma coisa muito importante que eu queria dizer pra vocês é que você não necessariamente precisa ter um estilo só. Não sei se vocês já viram artistas vendendo commissions, ou seja, encomendas. E aí, nas encomendas tem algumas opções. Pode pegar um ícone ou pode pegar um personagem com cenário. E geralmente um ícone, ele é de um traço um pouquinho diferente. Então, não necessariamente você precisa ter um traço só. Mas não se prenda a isso. E também não busque tentar o seu traço de um dia para o outro, porque muito provavelmente isso não vai acontecer, isso é com o tempo mesmo. E você provavelmente também não vai perceber que você está encontrando seu traço. A não ser que você veja uma pessoa chegando e você vendo a sua arte falando, nossa, é a sua cara. Não tem como distinguir, não tem como separar. Então, o nosso traço como artista, ele vai dizer muito sobre a gente, sobre o que a gente gosta, sobre como a gente gosta de se vestir, o que a gente gosta de fazer da vida, como a gente está se sentindo. Então, tem muito a ver com milhares de situações. Por isso que eu falo que na minha árvore da minha metodologia, o autoconhecimento, ele é a raiz. Ele vem primeiro do que tudo. A gente precisa se conhecer para saber realmente do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente quer fazer, do que a gente não quer fazer. Então, da metodologia, a raiz é o autoconhecimento. É o mais importante de tudo, é você começar se conhecendo, refletindo. E antes de continuar um pouco esse assunto, eu gostaria ali de voltar um pouquinho, retroceder e começar falando sobre mentalidade e crenças limitantes. Algumas coisas que a gente como artista acredita que na verdade só vai acabar bloqueando o nosso futuro, o nosso sucesso, a gente se sentir bem com a gente mesmo. Então tem uma parte do meu e-book que fala bem assim, condutas do artista feliz. Eu achei muito importante colocar isso aqui dentro, porque, gente, é necessário. Quando a gente fala sobre estilo artístico, não é só sobre desenhar. Não é só sobre desenhar todos os dias, praticar, estudar. É sobre a gente. Se a gente acredita que nós não somos o suficiente, nós não vamos ser. Simples assim, porque a gente acredita nisso.
Então, eu, com as minhas crenças, com tudo que aprendi, eu achei muito importante colocar isso já no começo do e-book e aqui também no começo do vídeo. Então, eu vou falar sobre alguns tópicos que tem lá dentro do e-book. Você não deixa de ser artista por não ter um estilo concreto ainda. Outra coisa, você não precisa de um estilo para desenhar bem. Você pode estar, sim, desenhando muito bem, mesmo que você se sinta que você não tem um estilo. Outra coisa, ter um estilo não significa obrigatoriamente que você vai fazer aquilo daquela mesma forma todas as vezes. Na verdade, o estilo artístico, o traço de desenho, ele é vivo assim como a gente, então ele vai continuar mudando conforme a gente muda. Ele é um reflexo de quem a gente é, das nossas inspirações, dos nossos treinos, do que a gente faz todo dia. Por isso não se sinta tão pressionado. Na verdade, o que você vai fazer, o que você faz hoje, o que você vai fazer daqui uns 3 meses pode sim ser diferente. E isso é bom porque a gente tá mudando. O traço muda com a gente e tá tudo certo. Outra coisa muito importante, por favor, não se comparem com outros artistas, porque isso não faz sentido. Isso só vai te deixar mal, muito provavelmente. Porque aquela outra pessoa, ela tem uma outra vida, tem uma outra história. A gente não pode se comparar com o meio de alguém, se a gente está no começo. Sem falar que todos nós somos diferentes. Nós temos caminhos diferentes e isso é muito bom. É isso que vai nos tornar autêntico de verdade. Estilo artístico também não tem nada a ver com material de arte. Não quer dizer que se você tem um material de R$ 500, você vai conseguir encontrar seu estilo mais com a caneta Bic, não. Na verdade, a gente tem que começar com o que tem e sim, a gente vai conseguir construir o nosso estilo do mesmo jeito. Então, vamos começar aqui pela raiz da nossa árvore aqui do método. E eu vou pegar alguns exercícios, vou selecionar algumas perguntas lá do e-book para passar aqui para vocês e vocês respondam aí no seu caderno, tá bom? Eu quero que você responda o que faz você feliz. Por exemplo, eu me sinto feliz quando eu tô criando qualquer coisa. Me sinto feliz quando eu tô com a minha família passeando, quando eu tô viajando, quando eu vou ver a natureza, quando eu tomo chá, quando eu como chocolate. Eu também quero que você responda agora, depois de escrever sobre o que faz você feliz, tá? Estou vendo aqui as perguntas aqui embaixo. O que faz você infeliz? O que me faz infeliz é não conseguir ter uma rotina. Então, o que eu faço no dia a dia? Eu vou pra academia, eu bebo água, eu leio um livro. No meu dia a dia, eu sempre tô criando alguma coisa. Então, se eu já não crio algo, se eu fico sem criar qualquer coisa, um post, um texto, uma ilustração, eu já me sinto tipo, blé. Coisas que me deixam triste. Brigas, intrigas, comentários de haters. Responda aí no seu caderno, pode ser nos comentários também, tá? O que te deixa infeliz? Próxima pergunta. Por que você é artista? Por que você cria? Você cria para quê? Para se expressar, para mostrar sua visão de mundo, compartilhar algum aprendizado para a sociedade? Por que exatamente você está criando? Você já parou para pensar por que você é artista? Isso é para te fazer lembrar dos motivos pelo qual você cria. Então, eu sou artista por quê? Já respondi isso e eu já esqueci. Gente, simplesmente porque me faz bem e feliz. Porque é como se recarregasse o que eu tivesse que soltar aqui. Soltar da minha alma, do que eu tenho que falar, mas não literalmente falar, né? Não preciso falar. Eu posso escrever, eu posso ilustrar o que eu tô querendo expressar, o que eu tô querendo vivenciar. Então, o que me deixa feliz? Ver a natureza, né? E se eu estiver infeliz, o que eu faço? Eu desenho a natureza. Desenho coisas que eu gosto de fazer. Não necessariamente eu esteja fazendo, mas aí eu desenho aquilo. Próxima pergunta. Quem você quer se tornar? Seja específico. Você já parou pra pensar nisso? Um tempo atrás, eu queria se tornar uma artista que tinha uma loja que vendia ali suas coisas com minhas ilustrações. E o que aconteceu? Eu consegui vender várias coisas e tal. Mas eu percebi que eu precisava parar e testar alguma outra coisa. Não era mais o que eu queria.
Então isso pode mudar, sempre muda, principalmente quando a gente alcança aquilo e a gente percebe que não é bem o que você quer, ou é o que você quer, enfim. Então, essa simples pergunta de o que você quer ser daqui a alguns anos, isso pode te trazer muita clareza, mas é para realmente te fazer pensar o que você está fazendo hoje, o que você está alimentando hoje para sua eu do futuro. O que é melhor? Qual desses tantos caminhos que você quer que vai te fazer mais feliz como artista? As duas perguntas está acabando a sessão do autoconhecimento. Quais resultados você quer obter com a sua arte? Você quer só uma renda extra? Você quer viver disso? Você quer reconhecimento? Você quer fazer arte no Instagram, mas na verdade ganhar com parcerias? Você já parou para pensar? Ou você só quer desenhar por desenhar? Que não tem nenhum problema também. Isso pode ser só um hobby. Última pergunta de várias que tem aqui no bloco do autoconhecimento do e-book. O que você quer que as pessoas sintam quando veem a sua arte? Eu vou aqui citar algumas palavras que você pode colocar aí na sua resposta. Aconchego, alegria, reflexão, intimidade, tristeza, fé, amor, raiva, intensidade, compreensão, representatividade. Então aí tem algumas perguntas, eu espero que você respondem. Quero que você comente aqui suas respostas ou que tire uma fotinho e me marca lá no Instagram para eu poder compartilhar e ver suas respostas também. Essa sessão tem várias outras perguntas, como é o seu processo criativo atual, quais materiais de arte você mais gosta de usar. Pegue suas últimas artes e analise quais sentimentos elas transmitem. Estão de acordo com o que você quer realmente transmitir para as pessoas ou para si mesmo? Várias perguntas, pode utilizar essas que eu reproduzi aqui para responder também. E vamos para o próximo passo. Aqui na área da experimentação, o que eu faço primeiramente é te dar um exercício de análise. Vou dar alguns tópicos aqui, de vários que tem no e-book, mas é para você realmente ter uma ideia de como você pode fazer para analisar a arte de outras pessoas, para assim te trazer mais conhecimento. As artes que eu escolhi aqui no e-book para o pessoal fazer o exercício foram essas daqui, bem famosas, e vou passar alguns exemplos de perguntas que eu fiz para que você possa analisar a arte de outras pessoas. Então, vai lá, escolhe um artista. Agora, coloca lá no Google, pesquisa o nome, vê as imagens, todas as artes que aquele artista fez e deixa na sua frente. O que as obras de um mesmo artista têm em comum? Aí aqui eu coloquei um exemplo, né? As cores pálidas, as formas arredondadas, tema reflexivo. Então é sobre realmente o que ele desenhou, é o tema, o que aquilo passa. A cor, a luz, a sombra, a textura, as pinceladas, o volume, as linhas. Então, o que todas essas artes têm em comum? Você olha para elas e para pensar, de acordo com tudo isso que eu falei e até mais, o que elas têm em comum. São as cores, são as pinceladas, são as linhas. Próximo. Em palavras-chave, o que elas te transmitem? O que todas elas transmitem para você? Provavelmente é o mesmo sentimento, mas não precisa ser, porque isso depende muito do artista, né? Eu, por exemplo, hoje em dia não desenho mais coisas ruins, mas quando eu era adolescente e sentimentos à flor da pele, eu desenhava, assim, tipo, menina com cabeça quebrada, uns negócios bizarros, assim, porque adolescente é sentimento à flor da pele, né? Aí desenho umas coisas esquisitas, mas hoje em dia eu já não desenho mais isso, eu só desenho coisas boas. E geralmente que passam os mesmos sentimentos. 3. O que há na obra que te faz sentir isso? Então, de acordo com a sua resposta anterior, se você colocou que as obras dessa pessoa geralmente representam intrigas, brigas, drama, agora, nessa pergunta, você vai responder o que te faz sentir isso nas obras desse artista. Por que você sente isso quando olha para as obras dele? Isso por causa das cores, que são mais escuras, com a linha que são mais pontiagudas? Por que você acha que sente isso? Então responde aí com muita paciência. E vamos continuar conversando, né? Tem o quê? Tem 10 perguntas, mas essas daqui são suficientes aqui para você rachar a cuca. Agora eu estou usando aqui o e-book como roteirinho desse vídeo, né? Lembrando que eu tô resumindo bastante, mas que já vai te ajudar muito. Agora a gente vai falar sobre aspectos de um estilo artístico, ou de um traço.
né? O que você tem que visualizar, o que você tem que ver na sua arte ou de outras pessoas para analisar, né? E o que você tem que treinar para te fazer desenvolver mais o seu traço. Eu vou falar alguns aspectos aqui de cores. Ela pode ser saturada, desaturada, escuras, claras, suaves ou preto e branco. Tem artista que só pinta preto e branco e não tem nada de errado. Fica muito bonito. Se esse é o jeito que ele quer desenhar, que ele se expressa, que ele realmente gosta, não tem nada de errado. Não é como se realmente tivesse uma regra de você fazer de um jeito só, porque não, né? É justamente por isso que é tão demorado a gente achar a nossa expressão individual, porque é livre, não tem limites. Outro aspecto que você pode ver é sobre sombras e luminosidade. Tem um artista, alguns, que usam muito as sombras e luzes, esse jogo de sombras e luzes, nas suas artes. Então, toda arte tem algum joguinho de luz e sombra, e isso vira uma característica da arte dele. Não quer dizer que quando ele vai fazer uma arte que não tenha muita luz e sombra, não seja a arte dele, né? Até porque envolve outros aspectos. Mas eu percebi que tem artistas que usam muito esse aspecto de luz e sombra, que acaba se tornando uma parte do estilo dele. Então você pode ver isso também. Perceba na sua arte. Você usa muita luz e sombra? Se não, talvez você realmente, ou você não tenha treinado isso, não saiba, ou se você realmente treinou, você só não gosta muito de fazer isso, e quem sabe então você realmente não precise focar muito em luz e sombra, a não ser que precise fazer coisas muito específicas. Outro aspecto, textura. Tem algumas artes de uns artistas aí que fazem mais liso, então não tem muita textura nas artes deles. Já tem outros artistas que, mesmo sendo arte tradicional ou digital, tem muita textura. Tem textura de lápis, de tinta, textura por todo canto. Então, qual é esse aspecto teu? Você costuma gostar muito de deixar texturas, de pinceladas na sua arte, ou não? Você gosta de deixar mais liso? Ou quem sabe você gosta de fazer um contraste entre liso e bem texturado. Então isso é uma coisa para se pensar. Outro aspecto para você analisar: formas. Os seus desenhos, eles costumam ter formas mais arredondadas ou formas mais pontiagudas. E claro, tudo depende muito. Eu inclusive falei sobre isso no e-book. Se a gente quer passar mais aconchego, a gente vai fazer um cenário, vai fazer personagens mais arredondados. Eu faço isso nas minhas artes, mas quando eu tenho que ilustrar para um livro, se tem algum personagem que ele é mais malvadinho, eu tenho que fazer ele com formas mais pontiagudas. Isso porque eu diria que é a psicologia das formas, é aquilo que subconscientemente passa pra gente. Assim como as cores, né? Lembra que eu tava falando das cores antes? Não são só desaturadas e saturadas, também é o significado delas. Então, eu uso cores terrosas para passar aconchego e sempre personagens mais redondinhos, justamente para continuar passando esse sentimento bom. Mas se eu tiver que realmente fazer um personagem que na história seja mais malvadinho, eu tenho que fazer ele mais pontiagudo. Não é uma regra, mas eu vou dar um exemplo. Sempre que tem um personagem, filme, em qualquer lugar, que seja o vilão, ele vai ter uma capa pontuda, vai ter coisas pontudas com ele, o cenário vai ser tudo pontudo, vai ser com cores frias. Então as cores, as formas, todos esses aspectos que eu tô falando, eles se complementam. Vai muito do que você quer transmitir para as outras pessoas e do que você quer realmente expressar. Enfim, pra gente continuar o vídeo aqui, eu vou só falar por cima os outros aspectos, mas eu não vou explicar a fundo. Então também tem as linhas, o volume está muito relacionado às sombras e luminosidade. Os personagens, então aqui envolve tudo isso que eu falei mais um pouco. A roupagem, como é a roupagem dos seus personagens? Tem sempre alguma coisa que você repete, ou eles são sempre muito estilosos, ou com roupinhas simples. Geralmente pode ser o que você veste, ou o que você gostaria de estar vestindo. Então, aí também volta para as perguntas de autoconhecimento que eu faço no próprio e-book. E aí você vai ver que uma coisa conecta com a outra. O tema também é muito importante, né? Eu sempre faço com temas bem fofinhos, então pode ser que você faça com temas de lar, invenção, lúdico, natureza, espontaneidade, aventura, vintage, naturalidade, rotina, futurismo. E aí até que no e-book eu peguei alguns artistas e dei exemplos de temas que eles mais reproduzem. E isso é para vocês verem que nosso estilo, nosso traço tem vários aspectos e a gente pode estudar cada um
e perceber que, separando eles, a gente consegue entender muito mais sobre o estilo dos outros e o nosso estilo. E o que a gente gosta e o que a gente não gosta. O que a gente quer passar para os outros e o que a gente não quer passar para os outros. Em relação ao sentimento, à expressão. Também tem um exercício muito especial aqui, que é a arte que você gosta de admirar versus a arte que você gosta de criar. E na verdade, ao invés de trazer um exercício, que tá no e-book, eu vou trazer uma reflexão. Eu vejo muitas artes no Instagram que eu fico assim, caramba, que lindo, maravilhoso, lindo, 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 maravilhoso. Vou treinar como que se faz isso aí. Aí eu acabo não gostando. Não só não gostando porque não ficou igual da outra pessoa, né? Porque não necessariamente precisa ser assim pra gente estudar um estilo. Mas quem sabe a gente não gostou realmente do processo, do resultado final, não expressou o que a gente queria, a gente não se identifica com aquilo. Então, muitas das vezes a gente vê uma arte e acha que vai gostar de fazer ela, mas a gente não gosta. Provavelmente você gosta de milhões de artes lá no Instagram, enquanto você vai passando, você vê todas elas. Você adora todos esses estilos de arte, mas não significa que você vai realmente gostar de fazer aqueles estilos de arte, de estudar aqueles estilos de arte. Então, realmente, pega um artista, tenta copiar, para estudar mesmo, né? É assim que a gente aprende copiando. Então, pega, tenta copiar, tira um tempo para reflexão. Você realmente gostou de fazer aquilo? Você realmente gostou do processo, do resultado? Você se identifica com o que está fazendo? Se não, descarta e parte para a próxima. Porque a gente pode ver milhões de artes no Instagram e achar que a gente é muito confuso porque a gente gosta de tudo, mas não necessariamente aquilo vai servir pra gente como artista. A gente só tá admirando. Próximo passo da árvore, da metodologia para desenvolver o seu traço, a gente tem a prática. E por aqui eu também falo sobre arte, mas nós vamos focar aqui sobre a aba de produtividade, que eu falo muito sobre produtividade nesse bloco. Vou passar algumas recomendações para que você consiga desenhar com mais consistência. Então, desenhar 4 vezes por semana ou mais, depende muito da sua realidade mesmo, se você consegue fazer isso mais ou menos vezes. Porque é muito, muito, muito importante a gente estudar e desenhar todos os dias para conseguir alcançar o nosso traço, né? Então, apesar do autoconhecimento, eu considerar que tá lá na raiz, a gente precisa sim desenhar muito para conseguir encontrar nosso traço artístico. Então, por isso que eu trouxe esse bloco sobre produtividade. Desative as notificações ou coloque seu celular no modo avião. Então, para você que quer se concentrar, salva suas referências lá na galeria, desliga a internet e realmente resolve focar naquilo que tem que fazer. Porque imagina só o quanto de tempo a gente perde nas redes sociais e no final do dia a gente acha que não teve tempo, mas na verdade, se a gente tirar um pouquinho desse tempo das redes sociais, a gente consegue sim tirar um tempinho para desenhar mais todo dia. Ou quem sabe você pode acordar meia hora mais cedo, tomar um cafezinho e desenhar ali por uns 15 minutos. E depois realmente continuar a sua vida no horário que você geralmente sempre acorda, mas que você acordou um pouquinho mais cedo para conseguir fazer isso. Organize o seu ambiente, a gente não vai conseguir ser produtivo de jeito nenhum se tá tudo bagunçado. Outra coisa muito importante é saúde em primeiro lugar. Não adianta a gente querer desenhar se a gente está se sentindo mal, se a gente precisa ir no médico, se a gente ficou de cama. Não dá para deixar a nossa saúde em último. Bebe água, faz exercício e isso não só melhora a sua saúde, mas sua disposição no geral. Você vai realmente conseguir ser mais produtivo porque você vai ter mais energia. Estabeleça prazos e metas, isso é muito importante. Se você não ser rigoroso consigo mesmo, exigente consigo, o que você vai ser daqui uns 3 anos? Eu acho muito importante a gente lidar com a gente mesmo equilibrado, né? Não ser 8 ou 80. Também não querer ser produtivo 100% das vezes, todos os dias, mas também não se deixar passar o dia inteiro assistindo uma série e esquecer que tem outras coisas mais importantes para você fazer também. Fazer exercício mesmo, tomar água, se alimentar bem, fazer o que você gosta, o que te faz feliz. Então tome muito cuidado com esses hábitos que te tiram a sua felicidade no fim do dia. Tecnologia ao seu favor. Eu usava o notebook da minha mãe, que demorava uns 15 minutos para ligar. Tentava desenhar digitalmente e com uma tela, ela não era muito
muito boa, assim. Quando eu passava pro Instagram, tudo que eu tinha pintado no notebook eram de cores diferentes, porque as telas são de cores diferentes, né? A do meu celular é boa, é um iPhone, e a do notebook que eu usava antes não era boa. Então as cores que eu pintava eram totalmente diferentes quando eu passava pro celular ou pro Instagram. Eu me frustrava muito, gente, frustrava demais. Aí o que aconteceu? Eu comprei um iPad. E na verdade foi muito bom. Eu continuei demorando muito pra conseguir pintar digitalmente de um jeito que eu gostava e que eu me identificasse, mas foi muito melhor. Foi muito menos frustrante. Eu acho muito importante a gente conseguir investir naquilo que vai facilitar o nosso trabalho. Pense como um investimento e não uma coisa que tá só gastando seu dinheiro e não vai servir pra nada. Essas coisas são investimento para te fazer mais feliz, para fazer a sua rotina que seja mais produtiva, que seja melhor. Música talvez seja uma boa ideia. Isso depende se você realmente consegue ser produtivo com música ou não, e também do estilo da música. Então, teste fazer as coisas com uma musiquinha bem baixinha. Eu gosto de lo-fi, de música clássica. Então, depende muito do meu mood também. E às vezes eu só quero silêncio. Então, eu ouço música por um tempo, depois eu descarto a música, deixo tudo um silêncio. Então, depende muito de como você acha que você se sente mais produtivo. Faça um checklist mesmo. Coisas que eu faço que me deixam mais produtivo. E realmente torna aquele ambiente mais perto de você. Então, quando eu for desenhar, o que eu faço? Coloco uma música, uma série para eu ir só ouvindo enquanto eu faço. Isso depende também se eu tô desenhando ou pintando, se eu tô mais robótica, com um movimento mais automático, eu consigo assistir ou ver uma série enquanto eu pinto. Agora que eu passei algumas recomendações, eu também vou passar para criando e mantendo bons hábitos. Hábitos são muito importantes. E desenhar também é um hábito que você queira ter ou não. Quem sabe você já tem esse hábito de desenhar todos os dias ou que você quer esse hábito, porque você precisa ter mesmo esse hábito para desenvolver o seu traço. Então, vou dar algumas recomendações aqui também para isso. Está na parte de prática do e-book. Simplifique o máximo possível, ao invés de dizer que você quer criar aquele hábito de ler 15 livros por ano, simplifique. 5 páginas por dia. Isso é muito melhor, muito mais fácil de conquistar, de fazer, do que simplesmente 15 livros por ano. Na verdade, se você não tem um planejamento para poder conquistar isso, vai ser muito mais difícil. Gatilhos. O gatilho que me faz ler é o almoço. Depois de almoçar, eu vou ler. Isso até dá 1h30, porque daí eu volto a trabalhar aqui. Então, eu já fazia isso quando eu trabalhava CLT. Esse era o tempo que eu tinha, era do meio-dia a 1h30, para que eu pudesse almoçar e descansar um pouquinho. Então, eu almoçava por uns 15 minutos, super rápido, para poder mais tempo para ler e descansar. Então, era nesse tempo que eu lia e eu consegui trazer isso aqui para minha vida autônoma também. E você pode usar um gatilho para ler ou para desenhar. Você pode criar esse gatilho, como eu fiz com o almoço. Recompensas, então você pode se recompensar por esse hábito. Depois de ler, você faz uma outra coisa que você gosta muito. Claro, de acordo com o seu hábito. Não adianta você fazer o hábito de fazer exercício para você emagrecer e depois você se dá uma recompensa de um McDonald's. Porque daí não faz sentido. Você vai estar recompensando mal esse hábito. Enfim, aqui tem 10 dicas e mais alguns exercícios, mas vamos partir para o próximo tópico, que é a criatividade. Ela está justamente aqui em cima da árvore, porque eu acredito que ela é o fruto de tudo isso que a gente conquistou até agora, do nosso autoconhecimento, da nossa experimentação, então a gente conhecer coisas novas, a gente estudar, e da nossa prática de fazer um pouquinho todo dia. Criatividade, ele é um repertório. Você não nasce criativo, você se torna. Conforme você vai fazendo coisas diferentes, você vai estudando coisas diferentes, você vai se tornando cada vez mais criativo. Você faz um mix de ideias, você pega aquilo que já existe com outra coisa que já existe, você junta e você tem uma ideia de uma coisa nova. A criatividade é isso, é você ter esse repertório de coisas que você conhece, que você faz, que você treina e realmente cria, né? Põe em ação. Então, a criatividade você vai conseguir ter sempre mais conforme você vai criando cada vez mais. Ideias surgem do nada? Não. Na verdade, as ideias, elas demoram muito tempo para amadurecer. Então, provavelmente, quando você está deitado, está tomando banho, que é o famoso ócio criativo,
você tem uma ideia, pum, e parece que surgiu do nada. Mas na verdade, aquilo já estava há muito tempo, há meses ou anos na sua cabeça, e ela finalmente amadureceu. Ela finalmente se ligou com uma outra coisa que você aprendeu recentemente, e aí você conseguiu realmente ter aquela ideia por completo. Ah, não sou criativo, né? Como eu falei, criatividade, repertório, você se torna criativo, você não quer dizer que você nasceu não criativo, que você vai continuar sendo uma pessoa não criativa. Você pode se tornar. Então, isso também não é verdade. Só artistas ou gênios são criativos. Isso também não é verdade. Você pode ter qualquer outra profissão e ser criativo do mesmo jeito. Você pode ser uma cozinheira criativa. Você pode ser um engenheiro criativo. Você pode ser um matemático criativo. Então, isso não importa. E aqui tem um checklist de 2 páginas de alguns exercícios criativos para vocês fazerem. Eu vou deixar uma página aqui, caso vocês queiram fazer, para ajudar aí na criatividade. O processo de desenvolver o seu estilo pode até demorar, mas não precisa ser sofrido. Eu passei muito tempo ligando as pontas soltas na minha cabeça, conectando vários assuntos que envolvem o estilo artístico. E então criei um método com exercícios para qualquer pessoa conseguir mais facilmente se conhecer, praticar desenho e conseguir finalmente desenvolver o seu próprio traço. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu método, eu vou deixar o meu guia aqui nos comentários, junto com um cupom de desconto. Além do e-book com mais de 100 páginas, você tem acesso a materiais complementares e algumas aulas extras. Mas acima de tudo, eu espero que esse vídeo tenha te trazido clareza sobre esse assunto e que você consiga desenhar de um jeito que você realmente se identifique. Então me conta aqui nos comentários qual foi o insight desse vídeo que você mais gostou e até o próximo vídeo.